Fala, turma do YouTube! Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você, empreendedora, empreendedor, que busca uma oportunidade de fazer negócios diferentes. Olha que bacana, você que está me assistindo, às vezes, você é empregado de uma determinada empresa, mas sonha em empreender. Então você está buscando algum conhecimento em alguma área pelo YouTube, está investigando. E neste exato momento, caiu aqui no meu canal e você tem a oportunidade de passar por uma temporada de aprendizado de fazer negócios com o Estado, por intermédio das contratações públicas, ou seja, participar de procedimentos públicos de contratações. Olha que bacana, você aí procurando alguma coisa, você caiu no meu canal. Agora, quando você cai neste canal, você terá um aprendizado, como que eu posso dizer? Sistematizado. Por que ele vai ser sistematizado? Porque eu quero apresentar este mercado como ele é. Como que ele funciona na prática. Eu quero que vocês entendam as informações de um ponto de vista mais lógico, técnico, que você pode sim futuramente permitir a oportunidade de fazer negócios na área pública. Muitas empresas participam de procedimentos públicos de contratações constantemente. E a maioria, a massa, são pequenas empresas participando de dispensas, de pregões. E ainda assim temos pouquíssimas empresas participando de procedimentos públicos, quando falamos de empresas no Brasil inteiro. Empresas, pequenas empresas que vendem tinta, vendem cimento, argamassa, materiais de higiene, materiais de limpeza, empresas que prestam serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, empresas que prestam serviço de manutenção predial, empresas que prestam serviço de pintura, ou seja, empresas que atuam na área pública. Muitas empresas ainda têm uma fatia do seu faturamento ligada às contratações públicas. Ou seja, quando você entende esse panorama de uma forma sistematizada, você abre uma oportunidade para que você possa mergulhar neste oceano de oportunidade. Então, para isso que eu construí uma temporada dedicada à licitação para o empreendedor, empreendedora, a você que está me assistindo, que quer empreender, tem um sonho de empreender, e você vai nada mais, nada menos do que assistir essas aulas e ver uma viabilidade de vocês participarem destes procedimentos. Faturar, não depender de ter estoque, tá certo? Vocês não precisam disso, vocês não precisam de investir em tráfego pago, precisa de marketing, precisa de nada disso. Você precisa sim de ter o conhecimento. E aqui, nesta maratona de aulas, eu trarei realmente informações valiosíssimas que fazem diferença para que vocês possam mergulhar neste mercado, certo? Então, nós estamos aqui, pessoal, na temporada 1, aula 1, perfeito? Aula 1, temporada 1, negócios com o Estado. É uma aula simples, prática e bem objetiva, tá certo? Porque eu compreendo que muitos de vocês estão no seu trabalho, muitos de vocês estão em casa, estão mergulhando, buscando conhecimento no YouTube com algum tipo de conteúdo. Então aqui eu quero ser bem objetivo com vocês, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala no Estado, eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagina que isso aqui é um hospital público, tá certo? Isso aqui é um hospital público. Eu não sei desenhar muito bem não, mas paciência, beleza? Aí agora imagina que você tem um CNPJ. Você tem um CNPJ, tá certo? Eu quero falar para vocês. Aqui é um hospital. Vocês possuem ideia do que um hospital precisa?
Ou seja, vamos analisar. Quando você chega no hospital, você não vê alguém lhe atendendo? Você tem a oportunidade de sentar. Aquelas cadeiras ali, alguma empresa vendeu as cadeiras a este hospital. Ou seja, a gente está falando aqui de vendas. E quando você passa olhando assim no hospital, vocês observam um determinado profissional fazendo a manutenção no ar-condicionado. Então, alguma empresa presta o quê? Serviço. Serviço nesse hospital. Então, tem empresa também que imagina o seguinte, que ela faz o quê? A manutenção dos equipamentos médicos hospitalares. E que nesta manutenção dos equipamentos médicos hospitalares, ela presta um serviço com fornecimento de peças. Ou seja, nesta sistemática, ela presta um serviço e ela ainda oferece as peças. Eu só quero que vocês entendam da seguinte forma. Imagina que um determinado profissional, empreendedor, ele tem uma oficina mecânica. Ele vai prestar, por exemplo, um tipo de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas viaturas de determinada de um órgão da polícia militar. Ele vai prestar o serviço e vai incluir as peças. Então vocês conseguem perceber a viabilidade de prestação de serviços e de fornecimento de materiais. Então isso que eu trago para vocês é uma oportunidade para que vocês possam observar este mercado de atender a uma necessidade. Necessidade de um hospital público, de uma escola pública. Vamos ser bem mais genéricos. Vocês atenderam uma necessidade da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha, Exército, Aeronáutica e por aí vai. Ou seja, vocês podem atuar diante de uma de um vasto órgãos públicos, vários órgãos públicos, não é um só, não é um único órgão público, são vários, e a gente está falando disso de Brasil inteiro. Eu não quero discriminar União, Estado, Distrito Federal, os municípios, não preciso de falar disso agora. Eu só quero que vocês entendam que isto aqui é uma oportunidade. De quê? De negócios. Negócios com quem? Com o Estado. É muito comum vocês analisarem na internet venda para o governo. Você não vende para o governo, você vende para o Estado. Você presta um serviço para o Estado. Você não faz negócio com o governo, tá certo? Eu não quero adentrar em questão envolvida em direito administrativo, não quero falar disso. Mas eu quero que vocês entendam de um ponto de vista mais técnico, tá certo? Mas que ao longo desta aulinha aqui, eu vou comentar aqui, ó, venda para o governo, presta serviço ao governo, que a gente acaba falando dessa maneira, tá bom? Mas do ponto de vista técnico, é Estado. Perfeito? Então, vocês entenderam que é possível um CNPJ prestar serviço ou vender produtos a uma administração pública, a um órgão público. Lembrando que, se você vai prestar algum serviço, esse CNPJ, ele tem que ter o quê? O KNAI correspondente, certo? Se você tem KNAI para manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado e você quer prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva nas ambulâncias deste hospital, fica uma sintonia diferente. Vê como é que o KNAI é diferente? Então aí você já começa a perceber, Vinícius, então calma aí, então eu tenho que ter o KNAI correspondente para que eu possa participar dos procedimentos públicos. Exatamente, tá bom? Então a gente está aprofundando um pouquinho, tá certo? Vamos para o próximo slide,
Como eu falei para vocês, eu quero ser breve aqui, tá? Vender, prestar serviços ao Estado dá dinheiro? Muitas pessoas me perguntam nas redes sociais, no Instagram, principalmente, a galera começa a me chamar, tal. Galera, vocês têm que entender o seguinte, vocês prestam serviço, algum tipo de serviço, vocês vendem algum produto, vocês entregam. O Estado, ele vai te pagar. Nós iremos conversar mais à frente sobre crenças limitantes. Porém, ele vai te pagar. Dá dinheiro? Dá. Depende de como que você atua. O problema de se dá dinheiro ou não é do Estado. É do empreendedor, que muitas das vezes não sabe trabalhar. Ele não sabe trabalhar nos procedimentos públicos. Faz coisas equivocadas, aí depois culpa o Estado. Calma que muitas pessoas devem estar se comentando o seguinte, não, calma aí, fica 1 ano, 3 anos sem receber, que isso, aquilo, não dá dinheiro, não paga. Calma, a gente vai discutir esse assunto. Tá, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, não tem histórias milagrosas nesta área. Vai ficar milionário em 1 mês. Fature contrato de 2 milhões em 3 meses. Vai faturar 6 milhões em 6 meses. Fique rico em 2 meses trabalhando com licitação. Se for por esta perspectiva, você vai se frustrar. E o problema não é procedimento público de contratação. É que, infelizmente, você teve uma percepção errada da realidade. Então, existe dinheiro. Lógico que existe dinheiro neste mercado. Mas não é automático. Não é, vai cair no dinheiro para você, não é assim. Tudo tem um processo. Tá? E este processo que eu falo, eu chamo de jornada. Ó, vou até escrever aqui, ó, jornada. Tá bom? Mercado público, mito versus realidade. Existe uma enorme diferença do que é comentado nas redes sociais e o que acontece na prática. Turma do YouTube, uma coisa é o que vocês conseguem analisar na rede social, outra coisa é o que é na prática. Muitas das vezes o que você observa na rede social praticamente é o quê? É um criativo, seja de imagem ou de vídeo, que é uma mensagem muito ali sucinta para que você desperte uma realidade. Você clique no anúncio e você vá para a página de vendas. Então, vocês ali vão ter ali um produto que alguém está divulgando. É ao lado do profissional, tá tudo certo. Mas na prática é uma outra realidade. É isso que vocês têm que entender. Então, quando vocês observarem alguma coisa, sempre observe dessa forma. Opa, está aqui. O profissional pode ter uma vasta experiência, sabe o que está entregando, tá? Mas com essas questões de redes sociais, aprender a atenção, realmente a galera acaba achando, aí às vezes acaba se frustrando, tá bom? Então, o que na realidade é outra coisa, tá bom? É uma outra via. Então é importante eu trazer esse panorama dessa distinção, o que vocês conseguem analisar e o que realmente é a prática deste mundo. Não estou dizendo que você vê na rede social é errado, não é isso. Eu estou falando que você tem que tomar um cuidado, tá bom? O que ninguém explica no início. Quem entra neste segmento acreditando que não terá problema, está enganado. Ah, Vinícius, então eu vou ter problema? Lógico, você é empreendedor, não quer ter problema? Não tem sintonia nesse pensamento. Se você já possui esse pensamento, tu não é empreendedor, porque empreendedor ele está o tempo inteiro resolvendo problema. O tempo inteiro. Não é tão... Então, o que eu quero dizer para vocês também não é tão simples como se parece. Mas é um oceano de oportunidade quando você sabe trabalhar. Você conhece isso aqui, ó. Jornada. Tá certo?
Crença limitante. Licitação é só para empresa grande. Muitos de vocês observam nos canais de informação, assim, empresa tal fechou um contrato com um órgão tal de 56 milhões, de 24 milhões, de 100 milhões, milhões. Mas ignoram que milhares de contratações menores. Milhares são contratações menores. Contratações de R$ 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 2.000, 2.100, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 11.000, 12.000 e por aí vai. Mas, Vinícius, eu tenho que tirar esse dinheiro do bolso todo já de imediato? Não, não é assim. Porque você não tem um conhecimento. Então, por isso que eu trouxe essa temporada. Então, maioria, é o que? Milhares são contratações menos expressivas. Há um fornecimento de água, administração, fornecimento de gêneros alimentícios, arroz, feijão, açúcar, materiais de construção e por aí vai. Agora, quando a gente vai para um ponto aqui, eu não quero mergulhar na ideia de cartel e de panelinha, mas muitos falam assim, ó, só fulanos que participam. Vocês já não viram alguém falar isso para vocês? Ah, não, isso aí esquece, é problema, é só fulano lá que participa, só tem eles. Não, pô. É quem tem estratégia, documentação e preço. Se você é de determinado, por exemplo, localidade, BLI, ó, local, aí você vê as oportunidades do município e tal, e fulano fala isso, ah, não entra nisso não. Às vezes é ele que está lá participando. Às vezes você tem algum comércio e não entra por falta de oportunidade, está passando um sufoco e oportunidade para você fazer negócio com órgão público, mas você tem a crença limitante que ideia de terceiros. Consegue perceber, galerinha do YouTube? Então, não deixa essa crença limitante no entorno de vocês. Medo da burocracia. Burocracia é a regra do jogo. É a claridade da jornada. Ou seja, as regras estão expostas. Observou, atende, ok, tá tudo certo. Você vai lá e vai participar. Ah, não, mas é muito burocrático. A burocracia, sim, realmente está envolvida. Galera, quando a gente fala de vendas e prestação de serviços ao Estado, nós temos que entender o seguinte, que o Estado se mantém com o quê? Com a arrecadação dos impostos, para que ele possa manter o quê? As políticas públicas, sociais, ou seja, proteger o interesse da sociedade. Por isso que, quando a gente fala de procedimento público de contratação, fazer negócio com o Estado, ele realmente é burocrático, porque deve haver sim a incidência de normas jurídicas regulando o quê? O acesso a essas participações, protegendo a legalidade dos procedimentos, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência. Consegue compreender? Então, quando o sinônimo de burocracia neste ramo é o quê? A burocracia está o quê? Para realmente trazer uma proteção à jornada, à legalidade daquilo que está desenvolvido. Porque o Estado ele tem que contratar, ou seja, respeitando os concorrentes. Aí que a gente entra nos princípios da moralidade, da impessoalidade, a isonomia. Não quero aprofundar em princípios agora. Mas, ou seja, não pode o Estado chegar, não, eu quero esse aqui. Não, não é assim, não. Não existe isso, não é dessa forma. Tá? Então, muitos possuem a desinformação como bloqueio.
Então, muitos desistem antes mesmo de tentar. Tente, pelo menos. Traga uma oportunidade de poder buscar este mercado. Não precisa ser o leque da sua empresa. Olha a quantidade de empresas que nós estamos analisando, estão quebrando, porque não consegue. Problema com funcionário, problema com a infraestrutura do negócio, muito dinheiro jogando em tráfego pago, fazendo de tudo. Ou seja, está realmente aí numa situação muito difícil, delicada. Então, quando eu trago esse panorama de vocês analisarem o mercado das contratações públicas, é para que vocês possam ter isso como uma prosperidade profissional para o seu negócio. Isso é interessantíssimo. Por que não? Então é aquilo que eu falo. Tente pelo menos, tá? Realidade do mercado. Pequenas empresas vendendo diariamente, entregando tintas, argamassa, entregando álcool em gel, ou seja, entregando de tudo, galera. Muita coisa, muita coisa. Tá? E isso aí é diariamente, não para. É um setor muito aquecido. As pequenas empresas são o quê? A maioria, não são as grandes. Não são as grandes. As pequenas empresas são a maioria neste mercado. Você tem um desejo de empreender? Abre um microempreendedor individual, um MEI e participe. Você já tem uma microempresa ou você é empresa de pequeno porte, um mercado vasto. Eu poderia aqui granular ainda mais as informações, mas eu não quero sair muito disso aqui, tá? Mas eu quero que vocês realmente tenham isso em mente. Compras recorrentes, todo mês, galera, todo ano. Material acaba, serviço vence o contrato, manutenção é contínua. Naquele hospital lá que nós vimos, não pode parar a manutenção do ar-condicionado, o serviço de manutenção do ar-condicionado. Não pode parar a entrega dos gêneros alimentícios, não pode parar a entrega dos materiais de limpeza. É um mercado pulverizado, não é um órgão público só que contrata, são milhares. São milhares. Nós temos órgãos públicos no Brasil inteiro. Não depende de indicação, o processo ele é formal, ele é concatenado por atos administrativos ou não. Aí eu não quero tocar nesse assunto, mas eu só quero falar com você o seguinte, é um processo. Você pode pedir vista do processo de licitação, de contratação. Não há indicação de ninguém. Aí vai ter gente comentando, não, mas é lá, fulano. Cara, isso aí é ponto isolado. Isolado porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dos órgãos, que a maioria dos procedimentos públicos de contratações são realmente legais. Quando você vê um ponto específico ou outro aparecendo, às vezes nos canais de mídia, é ponto isolado. Nós temos servidores públicos altamente competentes e realmente eles trabalham nesta área desenvolvendo as contratações públicas com muita seriedade. Então, quando vocês observam, não, isso aí é ponto, cara, isso aí é ponto isolado. O que acontece? Acontece, infelizmente, mas que os órgãos são sérios. Consegue compreender? Então, isso aqui é um panorama que vocês consigam observar isto como uma oportunidade e trabalhar neste mercado de uma forma correta, responsável. Porque quando vocês trabalham de uma forma correta, vocês protegem também o interesse público. Você consegue compreender? Porque quando vocês trabalham de uma forma responsável, vocês não deixarão de entregar
os gêneros alimentícios no hospital, o medicamento no hospital, não deixarão de realizar a manutenção dos ares condicionados no hospital. Consegue compreender? Ou seja, isso aí é o quê? Isso é a perfeição. Porque vocês terão um conhecimento responsável. Perfeito? Quando olhamos agora o que o Estado compra, quando a gente fala de produtos comuns, ele compra papel, ele compra tinta, café, computadores, produtos de limpeza, copa e cozinha, ou seja, uma infinidade de produtos eletrônicos. Galera, uma infinidade de coisas. Serviços, manutenção, limpeza, vigilância, apoio administrativo, pequenos reparos. A demanda é constante. Por quê? As necessidades daquele hospital devem ser atendidas por você que vai realizar a manutenção do ar-condicionado, por exemplo. Ou seja, a demanda é constante, a necessidade deve ser atendida, porque o interesse público não pode ser interrompido. Porque se você deixa de entregar o medicamento no hospital, você já consegue compreender o dano que isso pode causar. E você, eu tenho certeza que não quer isso. Tá? Então, compras repetidas, as contratações se repetem. Todo ano a administração, de uma forma geral, vamos entender assim nesse começo, sempre vai lançar suas contratações. Tá certo? E você entende deste processo, você entende de que é da jornada. Beleza? Beleza, galerinha do YouTube? Necessidades básicas de administração. O Estado compra a necessidade. É a necessidade do medicamento lá no hospital. É uma necessidade que ele possui. Ele tem a necessidade de que as áreas deste hospital estejam limpas. Então precisa do que? De uma empresa que preste serviço de limpeza hospitalar. Precisa de uma empresa que preste serviço de lavanderia hospitalar. Consegue compreender? Então o Estado, esse hospital, ele tem essa necessidade. Então ele compra essa necessidade. Não é que ele compra a necessidade. Aqui pode ter até um desvirtuamento do que está escrito. Mas eu quero que vocês entendam do seguinte. Qual é o ponto-chave que eu queria trazer aqui? Ó? O Estado compra a necessidade, ou seja, ele tem essa necessidade, ele precisa que alguém que alguém atenda essa necessidade. Vocês conseguem compreender esse ponto? Então, é nesta perspectiva que eu trago estas informações. Onde o verdadeiro risco está? Não tem preparo. Muitas empresas não possuem preparo para trabalhar nesta área. Não entende da jornada. Falta de entendimento do processo, ou seja, entra sem preparo, não tem entendimento do processo e não sabe. Aqui é a jornada. Vou colocar esse barra processo. E aqui tem as etapas. Então, quando não conhece essas etapas aqui, ó, aí pode ter problema. Este mercado é para quem tem conhecimento de verdade, tá certo? Entra com preço mal formulado, entrar errado, não sabe o que precificou, então vai impactar na entrega do medicamento no hospital. Execução mal planejada. Muitas empresas acreditam que ser bem-sucedido é vencer os procedimentos públicos. É aí que elas se enganam. Que a pegada realmente começa a ocorrer na fase de execução do contrato. Por isso, se não souber formular um preço, você executa esse contrato de uma forma errada. Ou seja, começando na entrega que você vai perceber as nuances do negócio. Então, muitas empresas confundem tem que tomar cuidado, confundir oportunidade com armadilha.
nem toda licitação, nem todo procedimento público de contratação é uma boa. Então não é toda oportunidade da tua área que vai aparecer que é boa. Por isso tem que saber o quê? Filtrar as oportunidades, tá certo? Beleza? Certinho? Uma direção para vocês. Começar certo muda o jogo, então você vai crescer mais rápido. É um processo evolutivo. Então você vai o quê? Aprendendo. E você vai crescendo neste mercado. Conhecimento do processo evita o quê? Prejuízo. O custo do erro é maior do que o aprendizado. Isso é um fato. Errou, dependendo da forma como é que você erra, você se prejudica muito. Porque você errando, você pode inclusive ferir o interesse público. Às vezes, no seu erro, você não quer entregar um medicamento que às vezes uma criança depende deste medicamento. E que muitos servidores atuaram ali sistematicamente no processo para publicar esse processo. Aí chega uma hora que você não quer entregar porque você formulou o preço errado. Às vezes é uma criança que necessita urgentemente um determinado medicamento. Então vocês conseguem compreender a imensidão desse negócio e os cuidados que devem ter, que devem ser preservados, tá bom? Estratégia antes da ação. Escolha bem a oportunidade, saber filtrar melhor as oportunidades. Não participe de tudo. Tem pessoa, tem empreendedores que querem participar de tudo. Tudo, vai participando. Ainda mais no começo, se perdem. Não sabem ter o controle. Não tem gestão de informação. Não tem gestão de processos. Ou seja, vocês devem entender a jornada. As etapas dessa jornada. Consegue compreender? Então, tem um aprendizado bem estruturado, aprender de forma organizada, em curto caminho. Então, se você consegue entender a etapa de cada processo deste aqui, você em curto caminho, é mais rápido o seu processo de quê? De evolução. Consegue compreender? Então, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu tenho um enorme prazer de responder as perguntas. Espero ter contribuído com esta aula. Ela é de um ponto de vista mesmo bem simples, genérica, para que vocês possam compreender este modelo de negócio, porque trabalhar com licitação é um modelo de negócio. Vocês vão perceber que é um mercado muito aquecido. Vocês participarão de um procedimento público de contratação, 2, 3, 4, 5, 6, daqui a pouco é 10 por semana, 20 por semana, porque vocês vão evoluindo no conhecimento. Então, repito aqui, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Estou até me acostumando a falar aqui no YouTube, porque estou iniciando minha jornada aqui no YouTube. Espero ter, novamente, repito, contribuído. Clique no sininho, é assim que se fala, clique no sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, também dê uma oportunidade para outras pessoas aprenderem. Se inscreva aí no canal, peço muito obrigado, tá bom? Obrigado pelo seu tempo. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu só quero trazer realmente informação de valor para vocês. Tá bom, galerinha do YouTube? Muito obrigado por tudo. Puder, me siga nas redes sociais, no Instagram. Eu tô lá no Instagram o tempo inteiro lá, tirando dúvida do pessoal, respondendo as caixinhas de perguntas, entregando conteúdo valiosíssimo, tá bom? Realmente entregando aí oportunidade para muitos empreendedores, para muitas pessoas. Isso aí é o que eu quero com vocês, tá bom? É que eu tenho essa necessidade de falar com vocês, tá bom? Um pouquinho de conhecimento, acredito que possa agregar de valor. Sucesso a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Galerinha do YouTube, não se esqueçam
Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aí, tchau, tchau.